Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro ao vivo no YouTube, do podcast New Hope. E hoje nós temos um tema importantíssimo para falar, mas antes disso, né, está aqui com o nosso convidado, o pastor Diogo. É um prazer recebê-lo aqui conosco, né, no podcast da New Hope, para a gente falar de um tema muito importante, que é a importância da igreja. Eu vou deixar o pastor Diogo dar a saudação dele aí. Fica à vontade. Amém. Boa noite a todos que estão nos acompanhando por essa live. Primeira live, como a Yasmin disse, primeira live ao vivo pelo YouTube do New Hope. Sei que será a primeira de muitas. Amém? Amém. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que a gente acaba aprendendo com a nossa caminhada. E eu creio que vai ser uma noite muito especial. Começa a compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque várias chaves serão liberadas nessa noite para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. É isso aí. Eu não poderia, deixar de convidar o pastor Diogo, que eu conheço, é um cara apaixonado, é um homem de Deus apaixonado pela igreja. E hoje a gente vai falar aí da importância da igreja, a gente vai falar desse tema importante, porque era algo que Deus vinha falando comigo, eu vinha me questionando. Quantas vezes nós somos ótimos críticos, né? Quantas vezes nós somos ótimos em apontar a igreja, em falar dos problemas que a igreja tem. E eu fiquei pensando, a gente que está dentro, nós que estamos dentro, sabe? Por que a gente muitas das vezes perde tempo apontando, perde tempo e não consegue se lembrar das coisas boas, não consegue falar mais das coisas boas que a igreja contribui na nossa vida, que a igreja contribui na vida de milhares de pessoas. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, eu preciso falar mais das coisas boas que a igreja faz. E aí Deus colocou isso no meu coração. E o que acontece, a gente vê hoje em dia, né, e a gente viu uma onda muito grande disso, a gente vê muitas pessoas magoadas com a igreja. Muitas pessoas feridas por alguns motivos, às vezes motivos pequenos, às vezes motivos... Não estou aqui para julgar o motivo de cada um, né, independente da situação. Mas a gente se esquece que aqui é o lugar de pessoas imperfeitas. Aqui não é um lugar que tem pessoas perfeitas, né? Aqui todo mundo tem defeito. Aqui todo mundo, eu costumo dizer assim, cara, se tem alguém difícil de lidar na igreja, eu sou a primeira. Sim. Não é? Porque a gente tem costume de olhar para o outro, porque aquela pessoa é muito difícil de lidar, porque A, B, C, D. Então eu comecei a pensar comigo, eu preciso compartilhar, sabe? Eu comecei a lembrar de todas as coisas boas, desses anos de caminhada que eu tenho com Deus. Eu comecei a me lembrar de todas as coisas boas, começou a vir à minha memória, e isso eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe. E começou a vir à minha memória sucessivos fatos que aconteceram enquanto eu estive aqui na igreja, nesse período de caminhada com a igreja. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, eu vou contar um pouco também aqui da minha experiência, o pastor Diogo vai contar um pouco da experiência dele, e muitas das vezes a gente critica demais porque a gente está olhando a gente está magoado e a gente está olhando com essa lente da mágoa, da tristeza, porque alguém nos machucou, porque alguém nos feriu. Mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos, nós cometemos erros, e um dia alguém errou com você, e um dia você errou com alguém, e isso acontece. E a igreja não deixa de ter uma importância por conta de pequenos erros que acontecem dentro dela. Ela continua sendo de muito valor. E as coisas que a igreja faz, boa, são muito, muito maiores do que esses erros que acontecem. Porque aqui é uma família. E na família sempre tem pessoas difíceis, pessoas têm problemas. A sua família é perfeita? Não existe família perfeita. Toda família tem problemas. Então não deixa de ser diferente na igreja. Enfim, eu vou compartilhar um pouco com vocês, mas eu queria também saber se o pastor Diogo queria comentar alguma coisa sobre isso. Nessa noite eu queria também falar algo muito interessante, que é o impacto da igreja na sociedade, né? Nós podemos observar que uma criança que nasce num berço cristão, que cresce na igreja, a tendência dela não seguir um caminho errado é bem maior, né? A probabilidade dela fracassar no seu futuro em relação aos princípios relacionados a Deus é bem menor, né? Isso não significa que quando ela cresce, quando ela se torna alguém de maior, quando se torna um homem, quando já se torna uma mulher,
e quer constituir família, isso não significa algo, uma regra de que ele dali em diante ele nunca mais vai falhar, nunca mais, não estou querendo dizer isso. Querendo dizer do impacto da igreja na sociedade, né? Famílias que decidem viver de forma saudável numa igreja, pertencentes a uma igreja, a um ministério, independente de qualquer coisa, né, tendem a terem uma família mais estruturada, né, debaixo dos princípios que Deus mesmo estabeleceu, né, ensinando coisas simples. Ninguém precisa ir para a igreja para saber que matar é errado, né? Ninguém precisa ir para a igreja para saber que roubar é errado, que roubar é pecado, né? Porém, são princípios preciosos que são impressos no coração do ser humano, do homem, como viver em unidade, como viver em comunidade, como se preocupar com o próximo, como se sujeitar à liderança, né? Então, mais ou menos isso aí que a gente vai falar essa noite. Show demais, show demais. Eu vou compartilhar um pouco com vocês de algumas experiências que eu vivi e talvez alguém esteja passando por esse momento, por essa situação. Talvez você em algum momento se sentiu machucado pela igreja e você está se questionando, mas não vale a pena estar na igreja, não vale a pena isso, aquilo. E eu vivi essa experiência, eu vivi esse tempo de... Eu quero compartilhar com vocês, né, que quando eu saí da minha primeira igreja, eu fiquei muito indignada com muita coisa, fiquei magoada e tudo mais, e aquilo me atrapalhou muito no reino. Aquilo, às vezes, me atrapalhava nos serviços, nas coisas que na outra igreja, me atrapalhava porque eu estava magoada. Então, tudo eu via pela lente da mágoa, tudo eu via pela lente da dor. E aí, depois de muito tempo, eu orando muito a Deus, eu consegui liberar o perdão, consegui, né, vencer isso. E quando eu destravei isso na minha vida, é como se os meus olhos fossem abertos. E eu falei assim, meu Deus, por que eu parei tanto para fixar nos problemas? Por que eu parei tanto para olhar os erros? E eu esqueci de todas as coisas boas que eu vivi naquela igreja. Eu esqueci de todas as coisas maravilhosas que me acrescentaram, de como eu cheguei ali e de como Deus me tratou ali, de como Deus fez coisas tão grandiosas na minha vida ali. E aí, cara, eu estava pensando assim, o mundo, ele já quer o tempo inteiro colocar um rótulo sobre a igreja. Hoje há uma batalha muito grande para poder dizer que a igreja é um lugar que discrimina pessoas, que é um lugar que faz acepção de pessoas. Nós sabemos que isso é mentira. Nós que estamos aqui dentro sabemos que isso é mentira. Eu nunca encontrei um lugar que eu fui tão amada, tão cuidada, tão protegida. Eu nunca encontrei um lugar tão seguro na minha vida, eu posso dizer isso, um lugar seguro, um lugar onde tenho pessoas que eu posso confiar, que eu posso abrir o meu coração. Eu nunca fui tão abençoada como eu fui dentro da igreja. E eu vejo quantidade de pessoas, pastor Diogo estava falando aqui de famílias, quantas famílias são abençoadas, são transformadas, quantas histórias são mudadas por causa da igreja. Então, muitas das vezes, só por a gente estar indignado com alguma situação que a gente viveu, por a gente estar indignado por algo, porque alguém nos machucou, mas isso faz parte, acontece, isso não vai acontecer. Você acha que no mundo não vai acontecer isso? Acontece, então dentro da igreja acontece também. Mas aqui foi o lugar que eu aprendi que ainda que eu estivesse certo ou errado, não importa, que o amor ele tem que estar acima de todas as coisas. O amor ao próximo tem que estar acima de todas as coisas. Então, a gente sempre tem que estar unidos em reconciliação. Então, isso faz parte. E aí, enfim, então eu vejo que eu comecei a ver, depois daquele momento que eu consegui destravar e liberar esse perdão, eu comecei a me lembrar de todas as coisas maravilhosas, que ali foi o lugar que eu comecei a aprender a palavra de Deus, foi o lugar que eu aprendi a orar, que eu aprendi a me entregar a Jesus, que eu conheci mais a Jesus, o quanto que aquela igreja me acrescentou, o quanto eu cheguei ali. Eu quero contar isso para você, porque talvez você esteja passando por isso, talvez você passou por alguma situação que te indignou e você falou, eu não quero mais saber de igreja. Eu cheguei naquela igreja, eu era uma pessoa extremamente, não era nem tímida, mas eu estava completamente ferida, então eu era completamente fechada. E
ali foi o lugar onde eu recebi amor, e o amor, ele cura. O amor, ele transforma a pessoa, ele transforma pessoas. E eu digo muito que muitas das vezes a gente não vai ver Jesus de forma sobrenatural, é nas ações de pessoas. Exatamente. Então, Jesus foi me tratando nas ações de pessoas, foi através do eu te amo, foi através de um abraço, e tudo começou ali naquele lugar. Eu comecei a ser curada da falta de amor que eu sentia, porque era o amor de Deus me preenchendo através da vida de pessoas. E às vezes a gente quer ver Jesus de uma forma muito extraordinária, sobrenatural, tem que vir um anjo, tem que vir alguma coisa. Mas, muitas das vezes, Jesus vai se manifestar através de quem? Da igreja. Exato. E Jesus tem feito isso. Na verdade, o ambiente igreja, ele precisa ser contagiado pelo amor de Deus. E o ser contagiado diz respeito a eu me permitir ser contagiado. Ou seja, você quer uma igreja perfeita, seja um servo perfeito. Comece a enxergar com as lentes de Cristo cada pessoa que está ao seu redor. Como a Yasmin disse aqui, né? A igreja, ela é um hospital, é para pessoas doentes, problemáticas, né? Então, é bem fácil se encontrar pessoas aqui que talvez você não tenha um nível de afinidade tão grande. Mas o que fazer para melhorar isso? Buscar afinidade com aquela pessoa que chegou. Um pouquinho de empatia, começar a se preocupar, uma simples mensagem. E isso, o teu amor pelo próximo vai contagiar as outras pessoas. Quando eu comecei meu ministério, eu sempre fui muito aquela pessoa que fala assim, eu te amo. E eu lidava com pessoas muito frias, porque cada um só pode dar o que recebeu. E eu sempre falo, eu te amo, com muita extravagância, e as pessoas são mais fechadas na dela. Mas, de tanto falar eu te amo, acabou que, em certo momento, eu comecei a receber, eu também te amo muito. Então, acho que você tem que se posicionar como a igreja de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Se vários templos do Espírito Santo se posicionarem como templo do Espírito Santo, nós teremos uma igreja que vai agradar o coração de Deus e vai nos trazer esse refúgio, essa segurança. O segundo ponto, queria destacar dentro do que a Yasmin falou, muitas das vezes nós nos apresentamos na igreja em busca, né? Estudos revelam que as duas causas principais que fazem as pessoas procurarem uma igreja hoje são problemas emocionais e financeiros. Ninguém que está lá na Disney, ninguém que está lá em Miami, em Bahamas, fala assim, eu vou na igreja hoje porque sinto vontade de agradecer. Geralmente as pessoas buscam uma igreja, um lar espiritual, porque ela está com um problema, não só a igreja cristã, mas outras religiões. Busca como um sentido de fuga, né? Por problemas emocionais e por problemas financeiros, né? O problema emocional envolve tanta coisa, envolve a família, né? O problema financeiro também é um grande problema, que é um grande fator que dá problema na família, não é isso? Mas a questão que eu quero destacar é entrar numa igreja com a motivação errada. Entrar na igreja com a motivação de que os seus problemas acabaram. Entrar na igreja com a motivação de que agora vai dar tudo certo para mim. Entrar na igreja e pensar, já que eu estou na igreja, que é um lugar santo, as pessoas são super santas, eu vou estar diante de pessoas sem defeitos. Esse é o maior erro de quem procura um lar espiritual. Você precisa entender, eu não vou entrar numa igreja para absolver da igreja. Eu vou entrar nessa igreja para eu somar com essa igreja, para que o reino de Deus cresça. Eu quero ser mais uma peça-chave para que haja multiplicação no reino de Deus. Amém? Então, quando a gente se coloca à disposição de Deus, Senhor, onde o Senhor quer me usar nesse ministério? Onde o Senhor quer me usar nessa casa? O Espírito Santo, ele vai te direcionando nos seus caminhos. Eu creio que foi assim com você, né? Quando você chegou aqui, você já sabia o que você queria, você já sabia o que Deus já tinha te mostrado, mas aos pouquinhos o próprio Espírito Santo vai te encaminhar no lugar que você sonha, no lugar que você deseja, no lugar que Ele te escolheu que você estivesse. Só que até esse trajeto, a gente precisa alinhar a nossa motivação com a motivação de Deus em ter você nessa casa. Amém? Amém.
É exatamente isso, verdade. E muitas das vezes essas orientações, como o pastor estava falando aqui, a gente encontra onde? Aqui no templo, aqui reunidos uns com os outros, aprendendo uns com os outros, né? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou ser igreja sozinho. Eu vou ser igreja sozinho, você. Quantas vezes existiu uma época que isso aí parece que virou febre. Eu sou igreja sozinha, eu sou igreja sozinha, eu sou igreja individual. Só que a palavra de Deus, eu quero ler para vocês, que está escrito lá em Romanos 12. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Romanos 12. Para quem acha que consegue ser igreja sozinho. Ó, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro, presta atenção nisso, ó, Romanos 12, versículo 4 e 5. Versículo 5, ó, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, uma coisa muito interessante é que não tem como, a palavra diz que nós formamos um único corpo, a igreja forma um único corpo. E quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Então, uma coisa que eu percebo, né, nós somos os membros, e às vezes a gente fala assim, eu posso ser igreja sozinho na minha casa. Se você não está conectado ao corpo, e existe um cabeça no corpo, automaticamente você não está conectado a Cristo. E quem passa a direção para o corpo? Quem passa a orientação para o corpo? Cristo, porque Ele é o cabeça. Não é o cérebro que comanda o corpo, o cérebro fica onde? Na cabeça. Então, não adianta a gente querer ser igreja sozinho, porque isso não funciona. Ou então, só eu e Cristo. Você imagina agora uma cabeça só com uma mão. Digamos que você é o membro, você é a mão do corpo. Imagina agora que coisa bizarra que seria. Imagina se uma cabeça só com um pé. Não existe isso, existe um corpo, todos conectados uns aos outros. E quando nós estamos conectados uns aos outros, nós estamos conectados a Cristo, porque o corpo está conectado ao cabeça, que é Cristo. Então, ou seja, outra coisa, um membro, ele sem o corpo e sem o cabeça, ele não tem função e ele não tem automaticamente vida. Então, se nós queremos viver o propósito de Deus, se nós queremos gerar frutos, ter função, nós precisamos estar conectados à igreja. O corpo é a igreja, é a unidade. Eu achei muito interessante que eu escutei ontem a pastora Naira Predini falando num podcast sobre a história de Esté quando ela convoca o povo. Porque Esté era a rainha, ela poderia ter achado que ela iria resolver sozinha, mas ela entendeu que precisava do povo. E o povo precisava dela. Então, ela precisava do povo para orar, e o povo precisava dela para interceder ao rei. Ou seja, nós precisamos uns dos outros em muitas batalhas que nós passamos. E muitas tempestades, e eu digo para você, irmão, eu digo para você que está me ouvindo aqui, em muitas tempestades escuras, densas, sombrias que passei, em muitos momentos tortuosos, momentos terríveis da minha vida, se não fosse a igreja de Cristo, eu não sei o que seria de mim. Então, eu preciso falar o quanto a igreja é importante, o quanto a igreja salva vidas que estavam pensando em se suicidar. Enquanto a igreja salva pessoas que muitas vezes não têm algo dentro de casa. Enquanto a igreja ajuda pessoas que estão numa situação de crise. Quantos relacionamentos são restaurados dentro da igreja? E é isso porque a igreja, ela está conectada com Cristo. E Cristo, ele vem trazer isso, restauração. Cristo vem trazer transformação, vem trazer renovo, vem trazer vida. E nós, o corpo, manifestamos aquilo que o cabeça nos passa. Nós manifestamos isso. E todos nós somos importantes no reino. Todos nós, não importa qual o serviço seja, todos nós somos importantes. Assim como o povo era importante para a rainha Esté, e Esté era importante.
Não importa que ela era rainha e eles eram que estavam lá fora ou não tinha condições. Isso não teve importância ali. Quando a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 12, eu não me recordo agora o versículo, depois eu posso ver aqui para vocês, que diz que quando uma pessoa do corpo sofre, todos sofrem juntos. E a gente tem visto isso aqui, não é verdade, pastor? Aqui na igreja. Quantos testemunhos aqui de milagres nós enfrentamos, mas quando estava na prova, nós choramos juntos, nós oramos juntos, nós sofremos juntos com essas pessoas. E aí a palavra diz que quando essa pessoa é honrada, todos celebram juntos, falando do corpo de Cristo. E a igreja é isso, a igreja sofre junto, chora junto, ora junto. Nós estamos aqui para isso. Exatamente. Olha só que coisa interessante, né? Algumas pessoas que estão assistindo a live agora sabem do processo que eu passei com a minha filha, eu e a pastora Elô, né? Na verdade, eu vou falar que o nosso processo, eu posso falar com todas as palavras, o processo da família Vida Nova. Por que eu estou falando assim? Porque nós não imaginamos como seria para nós passar o que passamos se não fosse essa casa, se não fosse essa igreja, se não fosse os nossos pastores, os nossos intercessores, cada membro do seu jeitinho. Então, olha que interessante. Claro que eu sempre amei o próximo, claro que eu sempre me preocupei com o próximo, mas o amor, ele é algo que constrange a gente, e é algo que nos leva sempre para um próximo nível. Por que eu estou te dizendo isso? De lá para cá, vários pedidos de orações têm se levantado, alguns até parecido com o caso da Bela, o cuidado, o meu cuidado, o cuidado da pastora Elô, tem sido muito maior e com muito mais empenho. Por quê? Nós desfrutamos de uma luta, também desfrutamos de muito amor que recebemos. Então, isso quer dizer que o amor que nós recebemos na igreja, hoje nós conseguimos transferir ele para muito mais pessoas. E nós temos visto já grandes testemunhos, pessoas falando, nossa, eu não estou acreditando, Deus colocou você na minha vida, mas que amor é esse? Você nem me conhece. Porque nós recebemos amor no lugar onde é para se receber amor, e onde é para se entregar amor, né? Assim como o relacionamento entre homem e mulher, o maior erro é o cara pensar, eu vou casar com ela porque ela vai me fazer feliz. Não, eu vou casar com ela porque eu preciso fazer ela feliz, eu preciso mostrar para ela o que é uma mulher ser amada, assim como ela, eu preciso mostrar para um homem o que é um homem ser amado. Assim tem que ser a nossa motivação no reino de Deus, não é o de sugar, mas é o de liberar, né? A maior felicidade do ser humano, né? Isso já foi constatado por cientista. O maior sentido, o maior prazer do homem está em dar, está em fazer algo por alguém, não é verdade? Então, eu queria deixar bem destacado isso aqui, né? Você precisa ter a motivação de entregar algo no reino. A gente não está falando de dinheiro, não, de entregar a tua vida para Jesus, de entregar os teus sentimentos para Jesus, mas isso nós só vamos conseguir se nós tivermos um coração ensinável. Um coração ensinável dói, um coração ensinável dá trabalho ter. Um coração ensinável te faz você cheio de razões, achar que está cheio de razões, não concordar com aquilo, baixar sua cabeça e dizer assim seja. Né? Então, um coração ensinável, ele te faz passar por deserto, ele te faz passar por momentos bons, e ele consegue extrair a melhor parte de ambos, né? O coração ensinável, ele não oscila na presença de Deus. Nada pode derrubar, nada pode destruir um homem, uma mulher, um jovem que tem um coração ensinável no reino, que sabe que tudo aquilo que ele ouve, apesar dele não gostar, de certa forma, ele vai aprender. Talvez você que está assistindo agora, você teve uma experiência muito ruim na igreja que você fez parte. Eu quero te dizer uma coisa, se você olhar bem para dentro de você, você vai saber que de alguma forma você cresceu por causa disso. De alguma forma você consegue sim extrair algo poderoso, e no mínimo você está mais forte. Amém? Amém, é verdade, é isso aí, é o que a gente está falando aqui. Sempre há algo de bom para a gente olhar, sabe? E
A gente não pode ficar olhando só com a lente da dor, da mágoa. A gente não pode aceitar isso dentro do nosso coração. Porque a gente fica aprisionado e aí tudo que a gente for fazer, a gente quer fazer, a gente fica julgando pelaquela experiência que a gente passou. E a gente não consegue se lembrar das coisas boas, porque sempre teve alguma coisa boa. Talvez é o lugar que você conheceu Jesus, talvez foi o lugar que você aprendeu a ler a palavra de Deus. E o pastor Diogo falou aqui de duas coisas que acho que é muito importante. O amor que constrange, né, que eu vejo muito na igreja, e essa questão do coração ensinável. Eu posso dizer assim que eu me construí assim como ser humano em muitos aspectos, aprendendo, ouvindo e sendo discipulada dentro da igreja. O quanto eu aprendi na igreja, meu Deus do céu, em todos os aspectos que vocês possam imaginar, a igreja contribuiu na minha vida. Em saber me comunicar, eu posso dizer que eu aprendi foi com a igreja. Eu não sabia me comunicar em nada. E eu aprendi com a igreja a me comunicar. Foi nas oportunidades, foi nos puxões de orelha. Enfim, foi... E assim eu fui crescendo, fui amadurecendo. E sobre o amor que constrange, eu passei por uma experiência muito, muito forte. O pastor Diogo está aqui, é testemunha disso, inclusive ele foi uma das peças disso. Vou até falar aqui para vocês, ele foi uma das peças disso. Existiu uma época que eu me afastei da presença de Deus. E o que todo mundo espera que aconteça, todo mundo espera que a igreja faça. Todo mundo espera que a igreja te julgue, que a igreja te abandone, que a igreja te esqueça, qualquer coisa semelhante a essa. E eu recebi um amor tão grande, mas tão grande, que eu lembro que eu chorava tanto, gente, quando eu decidi me desviar. Porque eu lembro que eu recebi um áudio do pastor Diogo, que eu ficava assim, ó, eu falei, gente, eu não me esqueço, eu estava no ônibus quando eu recebi o áudio dele, e eu falei assim, como é que eu vou conseguir me afastar desse jeito? Como é que eu vou conseguir me afastar desse jeito? Enfim, e foram mensagens de diversas pessoas da igreja, foi um amor tão grande. Então, muitas vezes as pessoas falam, porque... E o que muitas pessoas no mundo me perguntavam, foi por causa da igreja, né? Foi por causa da igreja. Porque é isso que o inimigo quer manchar a imagem da igreja. Mas eu posso dizer que eu nunca tive um lugar que eu recebi tanto amor como a igreja. E até no momento de erro, até no momento que eu fiz a escolha errada de me afastar da presença de Deus, eu recebi muito mais amor. Eu não sei, isso para mim foi uma das experiências. Eu falei assim, gente, como o amor de Deus está sendo demonstrado por mim nesse momento. E foi demonstrado através da igreja. Eu vi ali a manifestação do amor de Deus sobre mim, uma graça, uma misericórdia, num momento que eu não esperava receber. Que eu esperava receber julgamento, que eu esperava receber que as pessoas me abandonassem. E foi totalmente contrário. Então... isso ali também foi uma das coisas que me abriu muito os olhos para entender, sabe, a importância da igreja, o quanto a igreja contribuiu na minha vida, o quanto a igreja contribui na vida de milhares de pessoas. E te dizer, não olhe para uma situação que de repente você passou dentro da igreja porque um irmão te feriu, porque A ou B fez e aconteceu. Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós temos defeitos. E o que importa é que Cristo... sabe, se entregou por você, deu a vida dele por você, te resgatou, te restaurou. Olhe com um olhar de compaixão para o outro, olhe com um olhar diferente de amor. O amor, a palavra diz que o amor cobre multidões de pecados. Então, a gente tem que ter mais esse olhar, sabe, e pensar, sabe, tudo que a igreja fez na minha vida, o quanto, eu queria que você escrevesse até aí nos comentários, de que forma a igreja contribuiu na sua vida. Eu queria que você relatasse aqui pra gente, porque eu tenho certeza que se você já veio na igreja, já veio na casa de Deus, seja na família Vida Nova, seja em outro lugar, de alguma forma Deus te tocou dentro da casa dele, né? E de alguma forma você recebeu alguma orientação para alguma palavra. Quantas vezes a gente é aqui dentro que a gente recebe, a gente está precisando de uma direção e a gente ora em casa e nada, e quando a gente chega aqui, através de uma palavra, através de um louvor, as coisas desatam.
Porque tem coisas que só vão acontecer quando você estiver conectado ao corpo, quando você estiver unido ao corpo. Uma unção específica liberada. Falei sobre isso domingo. As pessoas falam assim, eu vou assistir online. Beleza, amém, não pode vir. Realmente não pode vir à igreja, ir à igreja por algum motivo de saúde, né? Ou alguma recomendação médica de repouso, enfim. Amém. Mas existe algo que é liberado do altar para aqueles que saíram da sua casa e vieram até a casa do seu pai, né? Então é um momento diferente estar aqui na congregação, né? É algo muito precioso poder estar aqui e desfrutar do momento que a glória de Deus vem visitar, né? Na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da palavra. É um impacto diferente, né? Então, como você falou, a igreja ela é crucial na vida e no desenvolvimento do cristão, né? O cristão, como você falou, né? Às vezes a pessoa tem até dificuldade de se relacionar, de falar, e aí ela aprende muita coisa, né? Sim. Talvez ela teria que fazer o melhor curso de desenvolvimento. Exatamente. Mas aqui ela vai aprender a ter empatia pelo próximo. Aqui ela vai aprender de certa forma, a se desenvolver na palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar ela, vai começar a usar ela aqui, né, de forma liberada, porque ela está na posição. A igreja ela é algo que te coloca na posição para receber algo especial de Deus. Verdade. Né? Muitos espaços, olha só, falando sério, você acha que Deus deixaria alguém que sai de casa num sol quente à tarde ou debaixo de uma chuva e vem até a casa dele sair daqui de mãos vazias? Não tem como, é impossível, né? Mas continua aí, Yasmin, seu raciocínio. Como você está falando aí, quantas pessoas, né, começaram suas profissões dentro da igreja? Foi através de... Quantas pessoas você ouve aí começaram cantando dentro da igreja? Quantas pessoas começaram exercendo algum trabalho dentro da igreja? Ou de repente tocando bateria? E hoje são grandes pessoas aí, né, grandes profissionais. Eu posso dizer que muita coisa assim, eu aprendi foi fazendo para a igreja, foi servindo no reino de Deus. E foi algo tão prazeroso. O pastor Diogo pode falar um pouco também assim da experiência dele de servir, porque quando você serve com amor, com prazer, é uma coisa inexplicável, né? E só te acrescenta, né? Aqui na igreja existem alguns projetos sociais e eu vejo o quanto isso, na verdade, contribui mais para quem está doando, né, do que para quem está recebendo. Exatamente. É muito louco isso. Em tudo que a gente faz no reino, sabe? Quando a gente serve no reino, o quanto que a gente recebe muito mais do que o quanto a gente está doando. Está ligado à satisfação em dar. É melhor dar do que receber. Isso aí está ligado a essa satisfação de você poder fazer algo por alguém. Quando você tem uma mente de Cristo, né? Quando você tem uma mente conectada ao reino de Deus, quando você entende o que é reino de Deus, aquilo que para o mundo é perca de tempo, para você é investimento. Aquilo que para o mundo você é careta, para você eu sou extraordinário em Deus, né? Então, o melhor investimento que você pode ter na sua vida hoje se chama reino de Deus. É o melhor investimento. É um investimento que vai te trazer a paz que excede todo entendimento. É um investimento que vai te trazer a segurança que o dinheiro não traz, vai te trazer a paz que o dinheiro não traz e ainda vai te dar a vida eterna. Estou falando de reino de Deus, não estou falando de religião. Estou falando de buscar Jesus. Encontre um lar espiritual que seja cristocêntrico e que ame pessoas, né? Como que mudou a minha visão quando eu entrei na igreja e eu comecei a ver as ações sociais. Antes você passava por alguém na rua, alguém pedindo alguma coisa, pedindo um alimento, você falava assim, fez por onde para estar ali. Você imagina, aí você para e imagina Jesus olhando para as pessoas e falando isso na época dele. Impossível. É verdade. Aí você traz, olha como que o evangelho é tão simples, é só imitar o que Jesus fazia. Imagina Jesus olhando para aquelas pessoas e falando assim, você vê, imagina uma mulher que
já estava no seu quarto, no seu quinto casamento, chegando para Jesus. Mas Jesus falando assim, você é uma adúltera, e humilhando aquela mulher e dispensando ela. Mas o amor de Jesus, na maneira correta, constrangeu aquela mulher a ponto de ela ganhar toda uma cidade para o reino de Deus. Então, mais uma vez falando sobre o amor, encontre um lar espiritual que seja cristocêntrico e que ame pessoas, que tenha desejo, que tenha prazer em fazer algo por alguém. Amém? E nós temos aqui, né, um pastor, um líder, pastor Mário Brunet, pastor Renato, que são à frente desse ministério, que são, meu Deus do céu, são pastores ímpares, assim, que nos surpreende a cada dia, né, sempre com um comando direcionado a nos edificar e a edificar e a transformar vidas, não é isso? É verdade, eu queria até que ele estivesse aqui hoje, mas inclusive ele está hoje junto com um projeto Apocalipse entregando cobertores para você ver que a igreja não para, porque a igreja é isso, a igreja é doar, é se entregar, é fazer pelo próximo, é amar o próximo, não só com palavras, mas com ações, né? E tem aí o projeto aqui que a nossa igreja apoia, que é o projeto Apocalipse, que tem levado alimento para as pessoas que estão em situações de rua, e tantas outras ações que foram feitas aqui, né, de demonstrar o amor. E esse é o amor de Jesus, sabe, sendo manifestado através da igreja. É por isso que eu falo, às vezes a gente fala, porque na igreja tem religioso, porque na igreja tem isso, porque na igreja tem aquilo. O inimigo quer que a gente fique falando isso mesmo. Mas se a gente só fala coisas ruins da igreja, como é que alguém vai querer estar na igreja? Sendo que eu sei que a igreja tem coisas maravilhosas, então é por isso que eu quero compartilhar com vocês. E nós estamos aqui para compartilhar essas coisas boas que a igreja tem contribuído na nossa vida, na sociedade, para a transformação de milhares de famílias. E é isso que essa é a nossa missão de fazer. Mas que A ou B não importa. O que importa é a gente fazer, né? Porque é como o nosso pastor diz assim, quem está fazendo não critica. Quem está fazendo alguma coisa não tem tempo para ficar reclamando, para ficar criticando, né? Então, essa é a nossa missão, compartilhar as coisas boas. E você falou de Jesus, eu acho muito interessante que Jesus, eu estava pensando, cara, Jesus era poderoso demais, ele poderia simplesmente ter falado, eu vou fazer meu ministério sozinho, sem ninguém. E não, ele escolheu pessoas para estar do lado dele. Porque Jesus também nos mostrou que nós precisamos uns dos outros para fazer as coisas, nós precisamos um dos outros para cumprir o nosso propósito. Porque Jesus poderia ter simplesmente, vou fazer tudo sozinho, vou curar as pessoas, não preciso de ninguém. Ele precisava? Realmente não, ele era o Filho de Deus poderoso. Mas ele decidiu escolher pessoas para estar do lado dele. Ensinou aquelas pessoas com as suas próprias ações. Eu costumo dizer, Yasmin, uma frase que é: Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. É isso aí, muito bom. Né? Deus, Ele não precisa das obras das nossas mãos. Deus, Ele não precisa do pastor para pregar. Se for possível, Ele faz com que as pedras falem. Mas Ele conta com a gente. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Jesus, não foi à toa. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, não foi para nos tornarmos seres ordinários, seres medianos. Nós fomos criados para sermos extraordinários, assim como Jesus foi. Mas talvez nós não alcançamos um nível, né, ainda um nível elevado em Deus, porque por culpa nossa, por falta de posicionamento nosso. Né? E tem uma outra frase que diz que quem é muito bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? Todos nós temos compromisso, todos nós temos nossos afazeres diários, né? Nós trabalhamos, nós temos a nossa família, mas sempre se nós quisermos, nós vamos sempre arrumar um tempo para fazer a obra do Senhor. É verdade. Sempre nós vamos arrumar um tempo, né? Eu vim direto do trabalho para cá e você vem no carro, né, meio cansado, tal, né, desgastado do dia, mas enfim, quando você começa a falar do reino de Deus, é como se você começasse a receber vigor de Deus, né? Todas as vezes que você começar a se direcionar para o reino de Deus, Ele vai começar a se direcionar para cuidar das suas coisas. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. A igreja, ela é uma escola, sim, é uma escola que o diploma dela é a eternidade.
Tem gente que quer se gastar e se preocupar, não que não seja importante, é muito importante você ter uma graduação, você estudar, você se dedicar, você ser um bom empresário, você ter sucesso na sua vida secular. Mas nada disso pode ser maior do que a sua dedicação ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Não é fazer aquilo para parecer para ninguém, não. É fazer o teu melhor para Deus. E Deus, Ele com certeza Ele vai liberar honra sobre a tua vida, Ele vai liberar provisão sobre a tua vida, Ele vai liberar repouso, Ele vai liberar refrigério sobre a tua vida, não é verdade? É verdade. Eu posso dizer por mim, eu sou extremamente de coração, Deus sabe que eu estou falando aqui, eu sou apaixonada pela casa de Deus, eu sou apaixonada pela igreja e pelo reino, por servir ao reino. Eu sou assim, viciada nessas coisas de servir o reino e me dá muito prazer, de verdade. Eu acho que é o que eu falei, uma vez eu postei no meu Instagram que tudo que a gente conquista aqui na terra, né, para servir o reino, é registrado no céu pelo rei. Porque o que vai contar lá em cima, o que vai mais importar, é se você se dedicou, se você priorizou as coisas do reino, se você buscou em primeiro lugar servir o reino, se você buscou em primeiro lugar o reino de Deus, sabe? Porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa na vida, que qualquer outra coisa que a gente possa fazer que não seja relacionada ao reino. Isso é o mais importante, servir ao reino. E eu quero aqui te dizer que já vamos encerrar, e eu quero te dizer que se você já faz parte do corpo de Cristo, de repente você está chateado com alguma coisa que aconteceu, olhe para Cristo e olhe com um olhar de amor para o seu irmão. Comece a lembrar das coisas boas que você recebeu dentro da casa de Deus. Comece a lembrar das coisas boas que Deus fez quando você entrou dentro da casa de Deus. E, de repente, se você aí escutou, se você ainda não entrou numa igreja, ou se você já entrou uma vez ou outra, mas, de repente, escutou mentiras sobre a igreja, eu quero te dizer que esse é o lugar onde você é amado, independente de qualquer coisa. Independente de, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não interessa. Aqui é o lugar que a gente ama pessoas, que a gente cuida de pessoas, que a gente está para servir pessoas. É isso que é manifestar o caráter de Cristo. E eu queria saber também se o pastor Diego tem alguma palavra final para deixar aí para o povo. Amém. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é: busquem Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Assim como um ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. A igreja é um lugar de nós sermos moldados pelo Espírito Santo. E como eu falei no início, um coração ensinável, ele vai permitir que você seja moldado, não por homens, mas pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que você... se você ainda não tem um lar espiritual, busque um lar espiritual. Nós falamos muitas coisas aqui, muitas chaves foram liberadas sobre a importância, o poder e o impacto que a igreja provoca na sociedade e na nossa vida. Amém? É verdade. Deus te abençoe, foi uma honra poder estar aqui, Yasmin. Muito obrigada, pastor João. Tá bom? Obrigado pelo convite. Deus te abençoe muito, tá bom? Amém. Só dá um alô aqui pro pessoal que está aqui na live. Pastora Renata, amo servir e fazer parte da igreja. Ô, glória. Pastora Ana Brunet, a igreja é minha família. O local que mais frequentei, onde aprendi e ensinei. Isso aí, já vai compartilhando quanto a igreja contribui na sua vida. Pastora Odete, quantos testemunhos. A gente aqui viveu cada testemunho de milagre tremendo. Pastora Márcia, a igreja me ajudou muito no entendimento e aceitação da doença, do vício do meu filho, e muitas vezes presentes em momentos de aflições e com orações. Olha aí quanto a igreja contribui. Recebi uma mensagem aqui da patroa e ela falou assim: cansado do trabalho hoje, não fez nada. Olha. Aí eu falei assim, foi um exemplo. Vamos lá.
Eric, vamos pra cima. É isso aí, vamos com tudo, vamos pra cima. Cristina Rodrigues. Cláudio, o Pete, nosso Pete tá aqui, Pete João tá aqui, ó, dando aquela força na mídia. Dá um glória alto aí, dá um glória alto. Glória! Meu Deus, parece uma Quer dar um pulo aqui? Não, pode dar um pulo aqui, rapidinho, vem cá. Os dois, preciosos demais. João Vitor aqui, ó, já falando do milagre que aconteceu na família dele. Foi através da oração dos irmãos, né, que o irmão dele passou por um acidente, graças a Deus já tá muito bem, se recuperando em casa, Deus é bom demais. Pastora Odete, amar o próximo como a si mesmo. Carol Caes, presente aqui na live, ela não podia faltar, né? Um grande beijo, minha linda. Tema lindo, vocês são incríveis. Foi a Márcia Martins. Aqui, ó, do filho, não foi a pastora Márcia não, gente, foi Márcia Martins, que testemunhou do filho, tá? Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu ver mais quem estava aqui. Paulo Cavalcante, Douglas... Beijo, Luiz Henrique, boa noite. Pastor Mário, nosso grande pastor. Vanessa, um grande beijo, Van. Aqui agora a pastora Márcia. Alexa, um beijão, minha linda. Rita, a Bia. Rita? Não, eu li errado aqui. Ei, gente, tem a Rita Cássia aqui, ó. Minha mãe. Boa noite. Beijo, mãe. Falei que eu ia ficar coraçãozinho assim. Como que é o coração mini, assim, né? É assim, ó, gente, coraçãozinho. Parece que tá pedindo dinheiro. Mãe, ó. Coraçãozinho, mãe. Pedindo dinheiro. Pastor o pastor Assis, é porque a gente chama de Assis, aí pastor Assis. Testemunha aqui foi da Márcia Martins. Ellen, um abraço. Tá aqui os meninos que ajudaram aqui, ó, em toda a estrutura, toda a produção audiovisual aqui, os meninos ajudaram. E é isso, gente. Então, até o próximo podcast. Que Deus abençoe vocês. E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no Instagram da Família Vida Nova, Instagram da New Hope, temos também o Instagram do Kids. E fiquem atentos aí nos nossos cultos online. Venha também aqui fazer uma visita a gente aqui, né? E que Deus abençoe sua vida. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, galera. Deus abençoe. Vamos pra cima. Vamos pra cima.